No capítulo deste sábado, 17 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Juliana chora nos braços de Mateu, com medo de perder Juanito, que está internado com difteria. Mateu pede para ela não ficar assim porque Deus é grande. Ela se sente culpada por ter deixado Juanito com Dolores e sair para ir trabalhar e não cuidar bem do filho deles. Mateu pede para ela não se culpar agora. Juliana diz que é verdade. Ela não cuidou bem do filho dela. Mateu pede para que a sua amada não fique aflita daquele jeito. Juliana confessa que está com medo de perder Juanito. Mateu está confiante que eles não vão perder Juanito. Paola sente falta de Juliana na fábrica e fica se perguntando por que ela não foi trabalhar hoje. Enquanto isso, Antônio e Amadeu estão conversando sobre a difteria que Juanito pegou dentro da pensão. Eles acham que foi algum hóspede que transmitiu a doença para ele. Amadeu estranha Juanito ter pegado a doença, porque ele quase não saía do quarto de Dolores. Antônio fica preocupado porque a difteria é contagioso. Amadeu está confiante que não vai acontecer nada com Juanito. Hortência confessa para Dolores que ela estava pretendendo pegar Juanito de volta se o Mateu e a Juliana se separassem de verdade. Ela fala que parece castigo Juanito adoecer depois que Mateu e Juliana ficarem brigando tanto. Dolores é justa e implora para a filha não tirar Juanito de Juliana. Depois que Dolores sai de perto, Hortência fala que vai para o hospital para saber de Juanito. Rosana procura Mateu na construtora, querendo falar com ele. Amadeu fala para Antônio que a Rosana é a esposa de Mateu. Antônio fica encantado pela beleza de Rosana, falando que é um prazer em conhecer ela. Rosana fala que também é um prazer e pergunta pelo Mateu. Amadeu é direto ao afirmar para Rosana que Mateu não trabalha mais lá. Rosana fica chocada ao saber que Mateu está desempregado. E Amadeu enche a boca para falar para Rosana que Mateu não é mais sócio dele. Rosana fica chocada com essa notícia. E Amadeu conta para Rosana que o filho de Mateu está internado com difteria. Rosana fica arrasada ao saber sobre o filho de Mateu. Está com difteria. Amadeu fala que foi o médico quem falou isso para Juliana e Juanito está internado. Rosana sai de lá arrasada com a notícia. Quando Rosana sai, Antônio pergunta para Amadeu se essa é a filha do fazendeiro, que se casou com Mateu. Amadeu fala mal de Mateu para Antônio, falando que por aí ele vê que o Mateu é um pato por ter deixado essa moça pela Juliana. Antônio acha graça do que Amadeu falou. Rosana conta para os pais sobre a internação do filho de Mateu por difteria. Maria do Socorro fica chocada, deixando claro que ela morre de medo só de ouvir falar dessa doença. Gumercindo ordena que Rosana não vá até o hospital atrás do Mateu, porque não é para ela trazer essa doença para dentro de casa, porque eles têm 2 crianças lá. Maria do Socorro também ordena que a filha não vá atrás de Mateu na pensão, que foi de lá que o menino pegou a doença. Rosana deixa claro que ela não estava pensando em ir lá. Ela está com muita pena do Mateu e da Juliana. Ela se retira de lá. Maria do Socorro fala para o marido que vai ver o filho deles. O Gumercindo fica preocupado e manda a esposa ficar de olho para ver se o filho deles não tem febre. Angélica olha com raiva para Matilde, falando que ela soube que ela almoçou no restaurante do trem com Augusto. Matilde olha com raiva para Florinda, por ela ser boca grande. Florinda mente, falando que ela não contou nada para Angélica. Ela já estava sabendo. Angélica fala para Matilde que o Augusto quem contou para ela. Matilde, com uma cara de inocente, pergunta para Angélica o que tem de mais ela ter almoçado com o Augusto no trem. Angélica diz que não tem nada de mais. Ela só perguntou. Matilde dá a desculpa de que o Augusto só levou ela para almoçar porque ela estava com fome. Angélica, com raiva, pergunta para Matilde se o Augusto foi gentil com ela. Matilde inocentemente confessa que sim, Augusto foi gentil com ela. Angélica pergunta o assunto que eles conversaram enquanto almoçavam. Matilde mente, falando que eles não conversaram nada, até porque ela não é ninguém para conversar com um deputado. Angélica, com um ar de deboche, fala para Matilde que ela usa saias. Matilde pergunta se ela está com raiva dela por causa disso. Angélica, para não parecer louca, fala que ela não está com raiva dela e pergunta para Matilde se ela está gostando de trabalhar em São Paulo. Matilde confessa que sim e pergunta por que ela está perguntando isso para ela.
Angélica é clara ao dizer que não é para ela vacilar, porque a Florinda está querendo trabalhar lá no lugar dela. Matilde olha séria para Florinda, que é falsa com ela, e Florinda olha para ela também. Angélica finge muito bem para Augusto na frente das duas que ela não está com raiva dele. Florinda parece que tem ciúmes de Augusto, que ela fica olhando para os dois, e Angélica fica curiosa para saber onde o marido esteve que ele sumiu. Augusto fala que ele estava pensando para o próximo discurso dele. Angélica fica curiosa em saber o que ele vai falar da próxima vez, para ver se ele fala que vai dizer sobre o pedido dela lá. Mas Augusto a decepciona mais uma vez, falando que ainda não falará sobre o voto das mulheres como ela pediu. Angélica já está começando a se arrepender de tratar o marido bem e pergunta mais séria: o que será então da próxima vez que ele irá falar? Augusto pede para eles conversarem sobre isso mais tarde, porque ele está morrendo de fome, mas está vendo que o almoço ainda não está pronto. Angélica não é besta nem nada. Olha para a cara de Florinda e de Matilde, que estavam olhando para Augusto pelo canto do olho. Mateus chega ao hospital do isolamento e começa a rezar antes de procurar ver Juanito. Ele fica angustiado por não conseguir ver o filho. Josué observa Marco Antônio entrando na pensão de Dolores e fala para si mesmo que Marco Antônio ainda não sabe que ele dorme com a mãe dele. Marco Antônio pede desculpas para Juliana por ter ido lá, mas é que ele ficou sabendo pelo Amadeu, que esteve na casa bancária com o pai dele, que o filho dela está internado com difteria. Juliana conta que é verdade. O filho dela está internado e não deixaram nem ela ficar com ele. E ela está desesperada sem saber o que fazer. Marco Antônio pergunta para Juliana onde está o Mateu, que deveria estar do lado dela nesse momento. Juliana acha que Mateu possa estar no hospital para tentar saber notícias de Juanito. Ela começa a chorar falando que ela não quer perder o filho dela. Marco Antônio se aproveita e abraça Juliana, pedindo para ela não chorar porque ele não gosta de ver ela assim. Juliana percebe que não deveria ter abraçado Marco Antônio e pede desculpas para ele. Marco Antônio fala que vai até o hospital tentar saber notícias de Juanito. É para ela aguardar que ele vai voltar com notícias. Juliana pede para ir junto com ele até o hospital. Já no coche, Marco Antônio se aproveita mais uma vez, colocando Juliana deitada sobre o seu peito. Maria do Socorro gosta de ver Gomercindo babando pelo filho macho dele. Mateu vê Hortência rezando por Juanito no hospital também. Enquanto isso, Rosana conta para Mariana a doença que o filho de Mateu pegou e está internado no hospital do isolamento. Mariana fica arrasada ao saber que Juanito está com difteria. Rosana deixa claro que está com muita pena do Mateu e da Juliana nesse momento. Mariana fica feliz por isso, pois ela vê que Rosana tem um bom coração. Ela pede para Rosana deixá-la ir no hospital onde Juanito está internado. Rosana está com medo que Mariana traga a doença para dentro da casa deles e fala que ela não pode ir até lá, até porque não vai conseguir entrar para ver o menino. Mariana sabe que talvez nem deixem ela chegar perto e confessa do remorso que ela sente por ter deixado Juanito na roda dos excluídos da Santa Casa. Rosana pede para Mariana não se martirizar por isso, porque Juanito já está com os verdadeiros pais dele. Mariana insiste ao pedir para ir ao hospital, porque o menino não pode morrer. Rosana não aguenta ver o jeito triste de Mariana e deixa ela ir até o hospital. É para ela pedir para o Juvenal levar ela. Mariana fica muito feliz e agradecida. Depois que Mariana sai, Rosana só fica preocupada que Mariana traga difteria para dentro da casa dela. Gomercindo e Maria do Socorro ficam uma fera quando descobrem que Mariana foi até o hospital de isolamento ver o filho de Juliana. Rosana deixa claro que Mariana queria muito ir. Ela não teve como impedir. Maria do Socorro chama Mariana de louca. E Rosana lembra a mãe que foi Mariana quem abandonou Juanito na roda da Santa Casa. Gomercindo deixa claro que se Mariana pegar o filho de Juliana nos braços, ele não vai deixar mais que Mariana entre na casa dele. Rosana fica em choque com a arrogância do pai. E Gomercindo fala que está fazendo isso para proteger o filho e o neto dele. Augusto comenta com Angélica que está tendo um surto de difteria em São Paulo, que já matou muita gente. Angélica pede para o marido explicar mais sobre a doença. Augusto repete para a esposa o que o povo fala, que essa doença veio dos navios junto com os imigrantes, que chegaram lá. Florinda se mete onde não é chamada, ficando chateada com o que o Augusto falou, dizendo na cara dele que isso não é verdade. Augusto calmamente manda Florinda não se ofender, porque ele só está repetindo o que o povo fala.
Ele lembra muito bem que até algum tempo atrás nunca se ouviu falar de difteria no Brasil. Matilde também fica chateada, deixando claro que não foram os italianos que trouxeram a doença. Angélica fala para o marido que a outra italiana também se doeu pelo que ele falou. Augusto começa com a ironia dele, porque viu que cutucou as duas. Ele fala que não está acusando ninguém. Ele só falou que não existia essa doença lá. As pessoas morriam de sarampo, mas que já existia lá. Ele conta nos dedos as doenças que chegaram no Brasil de navio: a peste bubônica, a difteria e a varíola. Matilde fala que se isso fosse verdade, os italianos tinham trazido a doença até na fazenda deles. Augusto respira fundo e pergunta para Matilde, mandando ela responder por que vários morreram em alto mar antes de chegarem lá e por que eles ficam em quarentena até poderem desembarcar. Florinda percebe que não adianta elas falarem nada, porque elas são pobres e não têm voz, mandando Matilde calar a boca dela, que é melhor. Augusto tem quase certeza que os pais de Juliana morreram de difteria. Angélica fica chocada com o que Augusto fala. Juliana e Marco Antônio chegam no hospital para tentarem saber notícias sobre Juanito. Os dois se encontram com Hortência e Juliana pergunta como está Juanito. Hortência confessa que não sabe, porque eles não falam nada. Marco Antônio fala que vai tentar entrar para ver Juanito. Ele fala com os médicos para ver o menino, mas nenhum dos dois deixa que Marco Antônio se aproxime. Mariana fala para o médico do Hospital do Isolamento que ela trabalha na Santa Casa de Misericórdia. O médico pergunta o que ela deseja. Ela queria ver o menino Juanito Hernandes. O médico procura o prontuário de Juanito e fala para Mariana que o caso de Juanito é mais um de difteria, mas ela pode entrar para ver ele. Mariana agradece ao médico. O médico chama ela novamente, deixando claro que Juanito está morrendo e não há mais nada que se possa fazer. Mariana fica arrasada com essa notícia. Ela não se conforma e fica desesperada, falando que isso não pode acontecer. Maria do Socorro e Rosana conversam sobre a doença de difteria. Depois Maria do Socorro se aborrece, lembrando que Mariana foi até o hospital e ela pode trazer a doença para lá. Rosana pede para a mãe não ser pessimista, porque Mariana não irá trazer a doença. Maria do Socorro deixa claro que ela demorou muito para dar para Gomercindo o filho o homem que ele queria. Ela não quer que aconteça nada com ele. Rosana fica chateada pela boca praguenta da mãe dela. Mariana se aproxima do berço onde está o filho de Juliana e Mateu. Juanito está ardendo em febre e está inconsciente por isso. Juliana fica aborrecida com a demora de Marco Antônio, falando com a arrogância que os malianos conseguem tudo. Mariana chora sobre o leito de Juanito, ao lembrar do dia que ele nasceu pelas mãos dela, e também que ela o abandonou na Santa Casa. Ela segura Juanito no colo e resolve tirá-lo de lá, para cuidar dele, e ele não morra. Como ela conseguiu isso, ninguém sabe. Marco Antônio volta depois de falar com os médicos e Juliana e Hortência ficam na esperança que ele tenha notícias. Marco Antônio conta que não deixaram ele entrar de forma nenhuma para ver o menino. Juliana começa a ficar desesperada, falando que ela quer entrar para ver o filho dela. Marco Antônio pede para Juliana ficar calma. Hortência se mete também, perguntando para Marco Antônio o que está acontecendo. Marco Antônio já sabe que Juanito morreu e resolve ficar calado. Ele se vira para olhar para o médico, deixando que agora ele se aproxime para dar a notícia que ele não consegue dar. O médico dá a notícia da morte de Juanito. Juliana fica sem chão naquele momento e Hortência começa a chorar de primeira, porque ela cuidou do menino desde recém-nascido. Ela se sente de tão nervosa que está por Juanito ter morrido. O médico pergunta para Marco Antônio se ele é o pai da criança. Marco Antônio responde que não. Juliana pede para o médico deixá-la ver o filho dela. O médico deixa claro que ainda não é possível e manda ela esperar até que o corpo do menino seja enviado para o necrotério. Hortência está aos prantos chorando. Juliana, depois de muito tempo, que faz o escândalo dela para ver o filho. Marco Antônio consola Juliana. Depois ele consegue fazer Juliana se acalmar e sentar um pouco. Mateu volta para o hospital e vê as duas chorando. Marco Antônio, para não criar confusão com Mateu, ele sai de perto de Juliana logo. Juliana não pensa duas vezes e se joga nos braços do seu amado para chorar a perda do filho deles. Mateu fica arrasado. Marco Antônio, mesmo com ciúmes ao ver aquela cena, fala para Mateu que ele sente muito pela morte do filho deles. Mateu, arrasado, fica calado naquele momento. Josué, ao ver que Marco Antônio voltou, pergunta para ele se o menino morreu. Marco Antônio, triste, fala que sim.
Josué fica curioso para saber se o menino tinha algum parentesco com ele. Marco Antônio fala a verdade, que Juanito não era nada dele. Josué dá os pêsames para Marco Antônio. Marco Antônio agradece e pede para eles irem para casa, porque hoje ele não vai trabalhar. Mariana sabe fingir muito bem a cara de triste. Ela dá os pêsames para Hortência, que foi quem criou o Juanito desde recém-nascido. Ela fala para Juliana que Deus sabe o que faz. Ela viu o filho dela nascer e também viu ele morrer. Juliana fica mais arrasada depois do que Mariana falou. Hortência fica dizendo que se foi o Juanito dela. Francesco recebe a notícia por Marco Antônio da morte do filho de Juliana. Ele fica arrasado com pena da filha do seu melhor amigo que morreu. Ele permite que o filho não vá trabalhar hoje. Depois que ele desliga o telefone, ele fica com pena de Juliana, pensando como ela deve estar desolada com tudo isso que aconteceu. Janete aparece e fica curiosa para saber o porquê o filho não está trabalhando naquele horário. Marco Antônio, como está triste, prefere não falar nada. Janete insiste para o filho falar o que está acontecendo, porque ela conhece ele muito bem. Marco Antônio fala para Janete que o menino que ela mandou que a Mariana abandonasse na Santa Casa acabou de morrer no hospital do isolamento. Ele se chamava Juanito, coitado. Janete fica chocada com essa notícia e pergunta para Marco Antônio o que ele estava fazendo lá no hospital do isolamento. Marco Antônio diz que estava acompanhando a Juliana e ele, infelizmente, deixou ela chorando nos braços do Mateu. Depois que Marco Antônio sai de perto, Janete fala que Deus sabe que ela jamais desejou a morte daquela criança. Hortência volta para a pensão da mãe e Dolores sente ela chegando devagar. Dolores percebe pela cara de Hortência o que aconteceu e pede para a filha não falar nada para ela. Hortência fala para a mãe que Juanito se foi. Dolores conta para a filha que o coração dela está doendo com essa notícia. As duas se abraçam chorando pela morte de Juanito. Enquanto isso, Mateu e Juliana ainda estão no hospital esperando o corpo do filho para o necrotério. Mariana conta para a família de Gumercindo que Juanito morreu. Todos eles ficam arrasados pensando no Mateu e na Juliana. Rosana pergunta para Mariana se ela esteve com Juanito. Mariana inocentemente responde que sim. Ele esteve nos braços dela igual no dia que ele nasceu. Gumercindo pergunta se era mesmo difteria o que Juanito tinha. Mariana diz que sim. Maria do Socorro ordena que Mariana tome banho e tire aquelas roupas para lavar antes de chegar perto do filho e do neto dela. Mariana deixa claro que ela já ia fazer isso. Gumercindo, mesmo triste com essa notícia, lembra Rosana que agora o Mateu só tem um filho, e é o Marinho. Rosana deixa claro que não está feliz por isso. Ela queria muito poder consolar o Mateu, mas infelizmente não pode. Janete manda Marco Antônio ir buscar a filha dele na pensão, porque ela está preocupada que a neta dela pegue essa doença. Marco Antônio fica com pena de tirar a filha deles agora da Juliana. Ele queria esperar eles enterrarem primeiro Juanito. Janete alerta Marco Antônio que se ele fizer isso pode ser tarde demais, porque não se pode brincar com essa doença. Marco Antônio concorda com a mãe, mudando de opinião e deixando claro que ele vai buscar a filha dele agora mesmo. Mateu e Juliana recebem do hospital o laudo da morte do filho deles para a liberação do corpo dele no necrotério. Francesco conta para Paola o motivo da Juliana não ter ido trabalhar hoje. É porque o filho dela morreu de difteria. Paola fica chocada com essa notícia. Francesco alerta Paola que a neta dele possa ter pegado a doença também. Paola fica com medo que a filha dela pegue a doença através da filha de Juliana. Francesco pede para eles irem embora, falando que não é para ela nem pensar nisso. Marco Antônio desce do coche na frente da pensão para pegar a filha dele lá. Josué se aproveita que Marco Antônio não está perto e fala para Janete que ele está vendo que hoje ele não vai poder ir até o quarto dela. Janete fala que é somente pelo tempo que a neta dela estiver lá. Josué fala que vai esperar Janete no quarto dele então. Janete fica curiosa para saber o que ele vai fazer se ela não for. Josué deixa claro que ele invadirá aquela mansão atrás dela. Janete sorri como uma boba apaixonada. Marco Antônio pede para Dolores e Hortência a filha dele, porque ele está com medo que ela pegue a doença de Juanito. Dolores implora para que Marco Antônio não faça isso. A Juliana já está arrasada com a morte do filho. Marco Antônio deixa claro que ele só quer proteger a filha dele. Ele não vai tomar ela da Juliana. Ele pede para Hortência buscar a filha dele lá em cima e as coisas dela. Hortência fica pensando em Juliana, mas Dolores pede para a filha fazer o que Marco Antônio está pedindo.
Dolores nota que Marco Antônio ainda ama Juliana. E Marco Antônio, com um olhar triste, confessa que ainda ama Juliana.